quando a gente acaba indo para a comida porque se frustrou em relação à balança, porque acabou gerando mais ansiedade, qual é a comida que a gente vai buscar? Geralmente é aquela comida mais calórica, aquela comida mais hiperpalatável, aquela comida que a gente chama de gostosa. E muitas vezes também a gente acaba exagerando nessas comidas, vai ter alguma memória afetiva e provavelmente aquela comida a gente estava limitando para ter resultados e aí o resultado não veio, então a gente também não vai mais limitar aquele alimento que a gente tanto gosta. E isso acaba prejudicando ainda mais a tal da relação com a balança, porque daqui a pouco a gente quer subir lá para dar uma espiadinha no que aconteceu e quando se dá conta, acabou ganhando muitos quilos quando estava ainda na busca por perdê-los. Eu vou contar para vocês alguns dos jeitos errados de usar a balança e o porquê que é errado da maneira como eu vou falar. E aí você vai identificando aí se por acaso é dessa forma que você está fazendo. Porque se for, tá na hora de abrir o olho e mudar isso para fazer de um jeito que vai reduzir a ansiedade, vai fazer realmente a balança, mostrar os números que você tanto quer ver baixando. Então a primeira forma de usar a balança do jeito errado é se pesar todos os dias ou mais de uma vez por dia. Por que que a gente não deve se pesar todos os dias? Porque o nosso peso, quando a gente está falando em emagrecer, ele não vai acontecer, o emagrecimento ele não vai acontecer de um dia para o outro. Levam alguns dias para que haja uma adaptação fisiológica do nosso organismo para aquela nova alimentação, para aqueles novos hábitos, até que ele comece a eliminar realmente o peso e isso possa ser visto lá na balança. Então, quando a gente se pesa todos os dias, a gente não está dando tempo suficiente para que os números eles sejam vistos ali. Porque para a gente perder 1 quilo, por exemplo, é preciso que a gente elimine 7.000 calorias. E dependendo da sensibilidade da balança, nem sempre aquilo vai ser mostrado quando a gente se pesa todos os dias. Além do mais, nós mulheres sofremos de muitas alterações hormonais, principalmente quando estamos perto do período menstrual ou inclusive quando estamos chegando na menopausa. Isso faz com que a gente possa fazer uma retenção de líquidos maior e isso seja mostrado também lá na balança, porque a balança ela mede o nosso peso total. Então, se a gente está retendo mais líquidos e essa água que a gente está retendo, ela está pesando, ela vai ser mostrada na balança também. Outra coisa que às vezes causa, oscilações no número que a balança está mostrando, é depois da gente fazer um exercício. Então, eu fui lá, estava pesando 68 quilos, fiz exercício e no dia seguinte fui me pesar, pesei 68,5. E aí eu não entendo o que aconteceu. Poxa, eu estava pesando 68, fiz exercício, era para ter perdido peso e eu ganhei? Não, é que às vezes, quando a gente faz o exercício, pode acontecer também uma liberação hormonal, um inchaço do próprio músculo por ele ter sido utilizado, o que vai ser mostrado também na balança. E isso não quer dizer que você engordou, muito pelo contrário, se você está fazendo exercício, está estimulando a sua musculatura, no médio e longo prazo isso vai gerar emagrecimento, mas no curto prazo, que é de um dia para o outro ou em 2 ou 3 dias, vai gerar inicialmente o impacto inicial acaba sendo um inchaço, uma retenção de líquidos e isso vai aparecer na balança também. Então não tem como a gente se pesar todos os dias como quando a gente quer emagrecer, porque essa oscilação de números vai deixar a gente ansiosa, vai deixar a gente nervosa, vai fazer com que a gente busque comida e geralmente vão ser comidas que não vão ajudar nesse processo. Além do mais, não se pese 2 vezes no mesmo dia, porque da mesma forma, o nosso peso de manhã vai ser um, o nosso peso à noite vai ser outro. Isso por quê? Porque de manhã nós estávamos descansados, nós passamos por uma noite de sono, a gente geralmente vai estar com o estômago mais vazio, o sistema digestório mais vazio e o nosso peso vai ser um. Ao longo do dia a gente vai trabalhando, a gente vai comendo, a gente vai retendo líquidos também e no final do dia é bem provável que o peso esteja maior. E mesmo que a gente tenha realizado uma alimentação muito saudável, geralmente no final do dia, ao nosso peso, os números que a balança mostram vão ser maiores. E mulheres, principalmente em período de pré-menstruação, tá? Por questões hormonais, a gente pode oscilar até 2 quilos, 3 quilos no período que antecede a menstruação, de 5 a 7 dias. Então,
Então é um período onde não adianta a gente se pesar, porque a gente vai ficar com aquela sensação, poxa vida, tô fazendo tudo direitinho e eu vou me pesar, tô com 2 quilos a mais? Não, é uma questão hormonal, é uma questão de retenção, de inchaço e que a gente não tem o controle sobre isso. A balança ela vai acabar mostrando tudo isso junto. Outra forma de acabar usando a balança do jeito errado é ter metas de perda de peso. Por que, Gladys, que ter metas de perda de peso semanal ou quinzenal é ruim? Porque o nosso organismo ele é imprevisível. Existem cálculos que podem ser realizados para estimar a perda de peso? Sim, existem. Agora, se isso de fato vai acontecer, não tem como a gente saber. E eu sei disso porque eu acompanho os meus pacientes aqui no consultório e eu percebo isso. Então, às vezes vão ter pacientes que vão emagrecer 500, 600 gramas a cada 15 dias e outras que vão perder 6 quilos. E ambas estão se esforçando e ambas estão dando o seu melhor. Mas acontece que o nosso corpo ele vai responder de uma forma muito particular, que vai ter relação com muitas coisas da nossa vida, coisas que a gente já fez para emagrecer, como está o nosso intestino, por exemplo, quanto peso a gente tem para perder, que hábitos a gente está mudando. Então essa velocidade de perda de peso, ela é dependente de muitas coisas. Por mais que um número possa ser estimado, não significa que ele vai acontecer. Mas quando nós estimamos um número e criamos uma expectativa em cima daquele número e ele não acontece, vem a frustração, vem a raiva, vem a ansiedade, o que mais uma vez pode fazer com que a gente desista. Então, não tenha metas de peso. Vá, faça, modifique suas ações, trabalhe em prol do seu emagrecimento e aí depois você se pesa para ver que resultados aquilo que você fez teve. E aí você pode ir manejando isso ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, ao longo da sua rotina. Assim, fica muito mais fácil que a gente consiga usar a balança também a nosso favor, porque ao invés de ter medo de subir nela, a gente vai subir e vai pensar, bom, agora você me diz o que eu estou fazendo, se está funcionando ou não. E claro, sempre interpretando a balança, como eu disse antes. Estou em período menstrual? O que eu comi nos últimos dias que pode estar me fazendo reter mais líquidos? E aí, alguns alimentos vão fazer isso. As carnes em geral, os carboidratos em geral e o álcool, principalmente, faz com que a gente acumule mais líquidos. Então, quando a gente vai num evento, final de semana, acaba comendo um docinho a mais, um lanche a mais, tomando uma cervejinha, na segunda-feira, às vezes a gente vê ali 2, 3 números a mais na balança e a gente se assusta e pensa, poxa, nem comi tanto assim, como que eu ganhei 3 quilos tão rápido? Nós não ganhamos esses 3 quilos, mas a balança está mostrando que nós estamos talvez com o intestino cheio, a gente não conseguiu eliminar tudo aquilo ainda, estamos talvez fazendo alguma retenção e por isso aquele número tão alto, às vezes 2 ou 3 dias depois já baixou. Mas quando a gente dá um intervalo de 15, 20 dias entre uma pesagem e outra, a gente não sofre com essas oscilações que vão acontecendo porque a gente não vê. Então, associando essa regra de não ter metas de perda de peso junto com a anterior, de não se pesar todos os dias, já alivia muito a nossa ansiedade em relação à balança. Você concorda comigo em relação a isso? Me conta nos comentários. E o último jeito errado de usar e pensar a balança é colocar na balança o mérito de dizer se a gente está tendo sucesso no nosso emagrecimento ou não, como eu já falei há pouco, né? A balança ela só vai mostrar um número, ela só vai mostrar um resultado de algo que nós estejamos fazendo e ainda vai sofrer interferência de alguns fatores, de alguns vieses, como eu já falei para vocês. Menstruação, menopausa, retenção hídrica, resíduos ainda no sistema digestório. Tá? Então, a balança, ela não é sinônimo do seu sucesso no emagrecimento. Ela simplesmente é um dos marcadores que a gente pode usar para ver os resultados, avaliar os resultados e dar os direcionamentos que sejam necessários a partir daquilo. Então, sempre converse com o número que a balança está mostrando e tente entender o que ele está te mostrando, o que ele está te dizendo. Porque senão é muito fácil a gente acabar desistindo e colocando nas nossas costas o peso de não ter conseguido um resultado. E sucesso não é só a balança mostrar cada vez menos números, porque às vezes ela vai ficar assim estagnada, às vezes ela vai ficar no mesmo número por um bom tempo e a gente já não entende mais onde pode ajustar e sempre tem alguma coisa que pode ser ajustada para potencializar.